Olá pessoal, eu, professor João Rafael, estou trazendo para vocês hoje a videoaula sobre contabilidade geral preparatória para o exame de suficiência em contabilidade. Lembrando a você que está assistindo essa videoaula que o curso completo ele tem mais de 2.000 slides, em torno de 60 videoaulas. Tem videoaula de contabilidade geral, que estamos começando hoje, contabilidade de custos, as principais normas, as NBCTGs, contabilidade gerencial, matemática financeira. E depois tem e-book de auditoria, perícia. Também tem, por exemplo, 110 questões inéditas entre as matérias, ok? Tem também, pessoal, entre os temas, cai questões das últimas provas do exame de suficiência. Por exemplo, eu estou falando sobre balanço patrimonial. Caiu na prova de 2016.1.2, 2017.1, 2017.2, 2015.2, as últimas 5. Eu vou colocando no meio, ok? E ainda no final, aqui nessa videoaula sobre contabilidade geral tem 20 questões, mas no geral todas tem mais de 110 questões comentadas. E além, pessoal, para quem pegar o curso, em fevereiro de 2018 vai ser disponibilizado um super simulado estilo prova, 50 questões. Para que isso? Ora, você estudou, vai fazer um estilo prova. Para que isso, pessoal? Para que quando você chegue lá na prova, você não tenha susto nenhum, você sabe como é que é a pressão. Ora, você estudou, você se preparou, você fez questões inéditas, fez as questões de prova, fez o super simulado, eu não tenho a menor dúvida que a aprovação de vocês passa com mais de 30 acertos, ok, pessoal? Que é isso que temos que focar. Mas vamos lá então. Contabilidade geral, pessoal, cai questões de todo tipo. Contabilidade geral, que inclui contabilidade geral, por exemplo, na última prova, tem mais de 10 questões. Porque a contabilidade geral não é um tema específico, né? Como o próprio nome diz, ela pega o geral da contabilidade. Então, se você se dedicar em contabilidade geral, ora, pessoal, já tem quase metade do que você precisa para a aprovação sua na prova do exame de suficiência, ok? Aqui então tá, sou o professor João Rafael, sou graduado, bacharel em Ciências Contábeis, sou contador, tenho a carteirinha de contador, sou especialista em engenharia de produção, sou mestre em Ciências Contábeis e professor universitário há quase uma década, ok? Então, pessoal, o que tem nesse curso de contabilidade geral? Na videoaula 1, que nós vamos dar uma palhinha hoje, ela vai ter toda a parte do balanço patrimonial, as configurações do balanço patrimonial, débito, crédito, equações patrimoniais. Na videoaula 2 tem o demonstrativo do resultado do exercício, controle de estoque permanente. Na videoaula 2 a videoaula 3 tem impostos incidentes na compra. Na videoaula 4 tem a perda no recebimento de crédito. Na videoaula 5, métodos de depreciação. Princípios de contabilidade na videoaula 6, características qualitativas da informação contábil, que tem lá na NBCTG 00, destinação do lucro na 8, DMPL, que é da demonstrativo das mutações do patrimônio líquido na 8, DVA na 10, folha de pagamento na 11 e direito do trabalho na 12. Então, além de contabilidade geral, as últimas 2 videoaulas são destinadas a direito do trabalho aplicados em folha de pagamento, que também cai em prova, costuma cair em prova. E de novo, após cada tópico, questões comentadas das provas do exame de suficiência e no final, o simulado com 20 questões inéditas. Ok, pessoal? Pessoal, então olha só. Nessa videoaula 1 vou dar uma palhinha geral, vou dar uma introdução do balanço patrimonial e falar um pouquinho sobre débito e crédito, certo? O que vem a ser um balanço patrimonial? Aqui tem um conceito que tem lá no livro do pessoal, dos professores da FEA-USP. Mas assim, resumindo, o balanço patrimonial é o principal demonstrativo contábil. Se perguntarem para vocês qual é o principal demonstrativo contábil, vocês já vão saber. É o balanço patrimonial e depois o demonstrativo de resultado, entre outros. Ok? Como é que é composto o balanço patrimonial? O balanço patrimonial ele é dividido em 2. O lado esquerdo do balanço patrimonial e o lado direito do balanço patrimonial. O lado esquerdo do balanço patrimonial tem todos os bens mais os direitos da empresa. O lado direito do balanço patrimonial tem as obrigações e eu chamo agora de sobra. Mas ele também tem um nome, patrimônio líquido, essa sobra. Professor, o que seriam bens mais direitos? Por exemplo,
Bens é o que a empresa possui, o que é dela. É máquinas, é veículos, é equipamentos, é terrenos, é clientes. Tudo que é da empresa faz parte dos bens da empresa, portanto faz parte do ativo do lado esquerdo do balanço patrimonial. Tá, professor, no que seriam direitos? Ora, direito é quando alguém deve para a empresa. Se a empresa, por exemplo, a empresa ela faz uma venda de mercadorias, esta venda de mercadorias, olha aqui, ó, ela pode ser à vista, que entra no caixa, ou ela pode ser a prazo, que é em clientes. Se for a prazo, que é em clientes, professor, é um bem, na contabilidade é um direito. Por que direito? Porque se a empresa vendeu, ela tem um direito que esse alguém lhe pague, ok? De novo, o lado esquerdo do balanço patrimonial, o lado do ativo, composto de bens mais direitos. Bens é tudo que a empresa possui. Direitos é o que alguém deve para a empresa tem o direito que alguém lhe pague. E o lado direito do balanço patrimonial, professor? Ora, no lado direito do balanço patrimonial tem as obrigações. Como as obrigações? Digamos que a empresa deve para os funcionários, que paga sempre no mês seguinte, ela fez uma compra para fornecedores, ela deve para banco, tudo que a empresa deve, tudo que a empresa tem obrigação de pagar, está no lado direito do balanço patrimonial, aqui no passivo. E o que seria essa sobra, professor? Para achar essa sobra, tem uma equação. Bens mais direitos menos as obrigações. Se eu somo todos os meus bens, dinheiro, capital, de veículos, equipamentos, terrenos e assim por diante, mais os meus clientes, que é um direito, menos as minhas obrigações, menos tudo que eu tenho para pagar, eu chego na minha sobra, que também é chamado de patrimônio líquido, que é o que realmente pertence à empresa, ok? Aqui tem para quem tem os slides, tem tudo bem discriminado, o que vem a ser ativo, o que vem a ser passivo e o que vem a ser patrimônio líquido. Mas agora eu quero focar com vocês no quê? Nas chamadas equações patrimoniais. O que vem a ser uma equação patrimonial? Ora, eu sei que eu tenho ativo composto de bens e direitos, passivo composto de obrigações e patrimônio líquido é minha sobra. Lembra que comentei com vocês isso? Pois bem, olha só. Quando o ativo, digamos que o meu ativo é R$100, for maior que o meu passivo, por exemplo, eu tenho R$100 de bens e direitos e devo R$30. 100 menos 30 igual a 70, significa que o patrimônio líquido, que a minha sobra é R$70. Professor, essa situação é boa? É boa, vocês vão ver que tem situações que não é muito legal, não. Aqui então, ó, quando o ativo for maior do que o passivo e o passivo for igual a zero. Pessoal, a empresa tem R$100 de bens mais direitos e não deve nada. Essa é uma situação fantástica. R$100 de bens e direitos e não deve nada. Significa que tudo o que ela tem faz parte do patrimônio líquido. Porque se ela não tem nada de obrigações, 100 menos 0 é igual a 100. Portanto, R$100 de bens e direitos é todo da empresa. Que maravilha! Sabe que na vida real não é bem assim, pessoal, mas tá nas equações patrimoniais, daqui a pouco cai na prova. Outra, quando o ativo for igual ao passivo e o patrimônio líquido é igual a zero. Olha só, ela possui R$100 de bens e direitos e deve os R$100. Tem R$100, deve os R$100. Qual é o PL dela? 100 igual a zero, não tem nada de patrimônio líquido. Professor, essa situação aqui é horrível. Sim, tem de pior. Olha só, por exemplo, nessa situação, o passivo é maior que o ativo, revela a existência de passivo a descoberto, ou seja, PL é negativo. A empresa tem R$50 de bens e direitos e deve 100. Pode isso, professor? Pode. Isso revela um patrimônio líquido, tanto é que, olha só, ele estava aqui o patrimônio líquido, ele passou para cá. Significa que o patrimônio líquido é negativo 50. 50 de bens e direitos menos 100 de obrigações igual a menos 50. Patrimônio líquido negativo, ou também chamado passivo a descoberto. Pintou lá passivo a descoberto, pessoal, significa que é PL negativo. Ok? Vamos ver aqui. Aqui, ó, quando o passivo for maior que o ativo e o ativo for igual a zero. Pessoal, olha só. Digamos que ela não tem bens nenhum
e tudo ela deve, tudo. Portanto, nesse caso aqui eu tenho de novo um passivo a descoberto, um passivo de R$100 negativo. E é inexistência de ativo, a empresa não tem mais ativo nenhum. Essa é a pior disparada de todas as situações, ok? Pessoal, eu vou comentar com vocês sobre capital nominal. Capital nominal, olha só como vem aqui, ó, investimento inicial feito pelos proprietários da empresa e é registrado na contabilidade e na conta de capital. Por exemplo, quando a empresa começa, ela surge, a empresa, existe o chamado capital subscrito e capital a integralizar. O que vem a ser capital subscrito e capital a integralizar? Quando ela começa as atividades, por exemplo, ela começa, digamos assim, os sócios se comprometem a integralizar R$100 mil, mas até o momento não integralizaram nada. Aí é feito o quê? É feito, por exemplo, um débito da conta capital a integralizar e um crédito na conta capital subscrito. O que é esse capital? O capital vai aqui no passivo, mas nesse caso aqui já está integralizado. Mas o capital a integralizar iria aqui embaixo dizendo assim, ó, dos R$100 mil que os sócios se comprometeram a integralizar, falta 100 mil. Portanto, não integralizaram nada. Passou-se um tempo, houve a integralização dos 100 mil. Como é que faz a integralização dos 100 mil? Debita a caixa e acredita capital a integralizar. Todo o capital da empresa, no início, ele está integralizado em caixa. Esse é o início, pessoal, da empresa. Agora, uma separação entre capital próprio e de terceiros aqui, nesse balanço patrimonial. No balanço patrimonial, eu tenho o capital próprio e o capital de terceiros. O que vem a ser capital próprio de terceiro? O próprio é o PL. Lembra daquela sobra que nós falamos lá atrás? Pois bem, isso aí é o capital próprio da empresa. Por exemplo, nessa situação, a empresa possui R$200 mil de ativos, deve 50, ó, e tem 50 mil deve 50 e tem 150 mil no PL. Portanto, o capital próprio da empresa é 150 mil, formado pelo capital mais o lucro. E o capital de terceiros, professor? O capital de terceiros é os fornecedores que a empresa deve. Então, olha só, pessoal, falando de capital próprio e capital de terceiros, se eu pegar um balanço patrimonial, esse balanço patrimonial tem no lado esquerdo, que são os ativos, eu tenho caixa, clientes, então eu tenho um bem que é caixa, que é dinheiro, R$100 mil, outro bem que é estoque, 50 mil, e um direito, 50 mil, que é clientes, que alguém tem o direito de nos pagar. Então a empresa tem de patrimônio 200 mil. Desse patrimônio ela deve para fornecedor, que ela comprou e não pagou, 50 mil. Ou seja, dos 200 mil de patrimônio, 200 mil de bens mais direitos, menos 50 mil de obrigações, sobra para a empresa 150 mil. Esse 150 mil é também chamado de capital próprio. Quem está com as apostilas, quiser anotar, façam ali, ó, capital próprio. O PL da empresa, o patrimônio líquido, é também chamado capital próprio do sócio, é aquele que realmente pertence aos sócios. E esses 50 mil de obrigações, professor, 50 mil, são chamados capital de terceiros. Ora, dos 200 mil de patrimônio da empresa, 50 mil eu devo para alguém, a empresa deve para alguém. E esse alguém na contabilidade é os terceiros da contabilidade, ok? Por isso que é capital próprio que pertence à empresa e terceiros, capital de terceiros, o que ela deve, que ela ainda não pagou. Ok, pessoal? Olha só, eu separei para videoaula 1 também, eu não poderia deixar de falar sobre essa tabelinha para ajudar quem ainda não entendeu débito e crédito ou quem não viu débito e crédito olhando pela primeira vez e quer entender débito e crédito. Por que débito e crédito? Porque o débito e crédito é o início do início da contabilidade, que veio lá desde o livro que foi publicado pelo Frei Luca Pacioli, falando dos métodos das partidas dobradas, que dizia para cada lançamento a débito, existe um ou vários lançamentos a crédito. Você que está me assistindo, que fez contabilidade, teve um problema, não conseguia fechar o balanço patrimonial, o balanço não fechava porque o débito e crédito não fechava. E tem uma lógica bem interessante, bem legal, para ajudar vocês a entender essa lógica de débito e crédito. Por exemplo,
todas as contas do ativo são de natureza devedora. Professor, me cita contas do ativo. Caixa, bancos, estoques, clientes. Então, se eu quiser aumentar o saldo de uma conta de natureza devedora, eu faço um débito. E se eu quiser diminuir, eu faço um crédito. Já vou dar exemplo depois. O passivo, que é o lado direito do balanço patrimonial, eu aumento com um crédito e diminuo com um débito. Eu vou dar uma parada agora aqui. O professor dá um exemplo. Eu comprei uma máquina a prazo, eu não paguei. Bom, eu comprei a máquina. Olha a lógica da tabelinha. Eu comprei uma máquina, está entrando máquina para a empresa. Se está entrando máquina para a empresa, concordam comigo que está aumentando o meu ativo? Sim ou não? Sim. Se aumenta um ativo, eu faço um débito. Débito de máquinas. Olha só, vamos lá, de novo. Eu aumento com débito, beleza. Ah, professor, eu não paguei essa máquina. Ah, tu não pagou essa máquina? Mas então tu concorda comigo que está aumentando uma obrigação? Ora, de novo aqui, ó, se está aumentando uma obrigação que está lá no passivo, eu faço um crédito, por exemplo, de fornecedor X, sei lá, enfim, ok? Então, de novo, cada situação que envolva ativo e passivo, pense comigo, está aumentando o ativo? Débito. Está diminuindo o ativo? Crédito. Está aumentando o passivo? Crédito. Está diminuindo o passivo? Débito. O professor me deu um exemplo de que está diminuindo o passivo. Eu fui lá naquela obrigação que eu comprei a máquina, eu fui lá no mês seguinte e paguei. Olha só, se eu paguei a máquina, significa que eu estou diminuindo o meu passivo. Eu diminuo o passivo fazendo um débito do fornecedor. Faço um débito do fornecedor. Digamos que eu pago com caixa, dinheiro do caixa. Se eu pago com dinheiro do caixa, eu também estou diminuindo um ativo. Eu diminuo o ativo fazendo um crédito de caixa. Ok, pessoal? As contas de receita, despesa e custo também seguem essa lógica. Despesa e custo, pessoal, eu não vou dizer que é a mesma coisa, porque não é, mas para efeito de débito e crédito, sim. Eu aumento com um débito e diminuo com um crédito. Exemplo, recebi a fatura de energia elétrica. Ora, se eu recebi a fatura de energia elétrica é uma despesa. Se eu estou aumentando ou diminuindo despesa? Ó, eu estou aumentando uma despesa, eu faço um débito de energia elétrica. Ah, mas eu não paguei, professor, essa conta de energia elétrica. Pô, então tu está aumentando uma obrigação. Então tu está aumentando uma obrigação, tu faz um crédito. Ok, pessoal? Receita se aumenta com crédito e diminui com débito. Me dá um exemplo de uma receita, professor. Venda de mercadorias. Venda de mercadorias é uma receita. Eu estou aumentando a receita numa venda? Sim, eu faço um crédito. Eu acredito. Venda de mercadorias e debito, por exemplo, se ela foi à vista caixa, se ela for a prazo clientes. Ok, pessoal? Então, olhem só. Essa videoaula fica por aqui. Eu dei uma palhinha para vocês, um pouquinho de balanço, um pouquinho de equações patrimoniais. E falei sobre a tabela do débito e crédito. Na sequência, para quem tem os slides, vão lá, façam, que tem bastante já questões das últimas provas do exame de suficiência. Pratiquem, ver se vocês realmente entenderam o conteúdo. E espero vocês na videoaula 2. Até mais!